alegremos e regozijemos nele. Que bom que você escolheu estar aqui nesta manhã. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Nós vamos orar para dar continuidade ao nosso culto. Vamos fazer a leitura bíblica. Senhor, obrigado, Deus, porque temos a oportunidade, a liberdade, o prazer de estar nesta manhã, nesta casa de culto, nesta casa de oração. Na oração, no culto da primeira atividade do dia, no culto de oração, na EBD, na Escola Bíblica Dominical, e agora neste momento de culto, Pai. É uma alegria, Deus, te servir. Estamos aqui felizes, ó Deus, por esta grande oportunidade que nos dá. Nós suplicamos, ó Deus, que tu cuides de nós, cuides de nossa igreja, dos que aqui estão, que puderam vir, ó Deus. Obrigado pela presença, pela vida de cada um. E cuide daqueles, ó Deus, que estão a caminho, ou que porventura não puderem vir. Cuide de cada um, Pai. Receba, ó Deus, o nosso culto, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. Obrigado por este dia que tu nos deste, ó Deus, e podemos te servir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler. Vamos fazer a leitura bíblica conforme está determinado no nossa ordem de culto. A leitura está dividida e a gente vai fazer a leitura aí conforme a divisão. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de Cristo. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos louvar. Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor. Amém? Amém. Eu queria te convidar a se colocar de pé essa manhã. E conforme a gente fez a leitura, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele se faz presente aqui nessa manhã. Você crê nisso? Ele é o nosso Deus, Emmanuel, a nossa estrela da manhã, o Cordeiro que se fez homem e que pagou por todos os nossos pecados. Hoje, pra gente, a nossa vida, às vezes a gente pensa, poxa, é tão difícil passar por isso, passar por aquilo. Mas Ele veio aqui e mostrou pra gente que é possível sim. Ele é o nosso Galileu, Jesus, o nosso Salvador. Vamos declarar isso em nome de Jesus? Bastante alegria, com bastante ímpeto, com toda a força que o nosso Deus merece. Amém? Você pode acompanhar com palmas aí, ó. Você sabe que é sua gente. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou de grande amor. Aquela vida dolorosa sempre
imolado, que se fez carne, habitou entre nós e morreu em nosso favor. Ele é santo, meus irmãos. Vamos declarar isso nessa manhã em nome de Jesus. Nos rendemos a esse Deus maravilhoso, olhar para a cruz e nos prostrarmos diante da presença dele. Que você possa fazer isso nesse momento, do fundo do teu coração, com tudo que você tem aí de amor por esse Deus maravilhoso. A gente vai declarar isso agora aos pés da cruz. Amém?
é o motivo de muitas vezes permanecermos nesse caminho, porque pela nossa natureza, Pai, pelos nossos problemas e dificuldades, nós não estaríamos aqui. Nós já teríamos desistido, mas Tu és um Deus que diz: eu estou contigo, não temas, porque eu te sustento, Pai. Deus, muito obrigada, Senhor. Nós não merecemos esse amor, um amor que nos cerca todos os dias, livramentos que temos todos os dias. E mesmo que nós não possamos ver, sabemos que os Seus anjos estão ao nosso redor. Sabemos que o Senhor vem sustentar a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, o nosso trabalho. Deus, nós não merecemos nada disso, Senhor. Mas o Teu amor, Deus, o Teu amor é o que nos põe de pé, é o que nos sustenta, é o que nos faz estar aqui, é o que nos faz mesmo estar tristes e desanimados, clamar a Ti, cantar a Ti, louvar o Teu nome, porque nós podemos sentir o Teu amor. E por mais que o mundo queira matar o Teu amor, Ele está aqui vivo em nós podemos sentir todo dia, Senhor. Muito obrigada, Pai, por isso, muito obrigada. Hoje nós queremos só Te louvar e Te agradecer, não queremos Te pedir nada, mas somente Te louvar e Te agradecer por esse amor que nos sustenta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você empurrou os pés da cruz, Galileu e Santo, hoje nós empurramos, e nós vamos empurrar agora o 335 do cantor Cristão Moço da Vida, e você vai poder cultuar a Deus também com os seus dízimos e ofertas. Aqueles que puderem poderão participar entregando seus dízimos e ofertas. Mas todos vamos cantar no hino 335 do cantor Cristão, o gozo da vida. Aqueles que puderem, gostaria que ficassem de pé para a gente entoar esse louvor. E a gente vai, aqueles que puderem trazer os seus dízimos e ofertas, poderão fazer nesse momento.
convidar a irmã Valdiceia para vir até a frente, ela vai trazer a mensagem. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas e colocando a irmã Valdiceia em nosso Senhor para a transmissão dessa mensagem. Nós vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por este momento, ó Deus, por esta manhã de culto, de louvor, de adoração a Ti. Obrigado, ó Deus, porque temos a oportunidade de Te servir também, cultuar a Ti através dos nossos dízimos e ofertas, ó Deus. Entregamos a nossa vida a Ti e dedicamos a Ti os nossos bens, ó Deus, que tudo pertence a Ti. E cultuamos, ó Deus, a Ti também com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, ó Deus, com aquilo que temos, ó Deus, e entregamos a Ti. Cuide de nós, cuide da nossa igreja, traga o sustento, Deus. Nós sabemos que por mais que contribuamos, o sustento vem de Ti, ó Deus, e pedimos de Ti essa graça, Pai, o Teu sustento, Deus, a cada dia, para as nossas vidas, para as nossas famílias, que possamos sempre contribuir, ó Deus, cultuar a Ti também com os nossos bens, Pai. Hoje, neste momento da vida da irmã Valdiceia, que trará a mensagem nesta manhã, ó Deus, que o Teu Santo Espírito guie, ó Deus, a Tua serva e abra as nossas mentes e os nossos corações para entender a Tua mensagem nesta manhã. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Eu sou meio ruimzinha agora, eu sou igual a Andréia, a minha filha. Na parte de microfone, eu vou ver uma série. Mas, ainda mais agora que ela já colocou ali, aí eu já fico assim, será que os dois está funcionando? Mas, nós vamos, o nosso pastor já está em casa, já sabe, mas ainda não pode estar aqui. Então, ele vai, durante esses domingos, usando cada um dos irmãos, ele vai fazer uma escala, e aí nós vamos estar aqui ajudando o nosso pastor. Não sou, eu estava até aqui, ultimamente eu estou muito aqui, pregando, mas porque está tendo uma necessidade. E Deus usa, e quando Deus chama, a gente tem que dizer, eis-me aqui. Então, eu fiz, o pastor me pediu, e nós estamos aqui para trazer o recado de Deus. O que eu vou falar, que Deus tocou no meu coração, é sobre uma passagem que quase todo mundo conhece, pelo menos as crianças, que fala sobre o cego Bartimeu. E aí, muitos conhecem, mas nós vamos tirar algumas lições práticas para as nossas vidas sobre esse texto. No contexto, nós vamos ver que o cego, ele estava sentado à beira do caminho, e ele ouviu, e ele estava mendigando, estava ali pedindo, sentado no caminho. Ele ouviu falar de Jesus. E aí nós vamos já pensar que nós podemos estar sentados por vários motivos. O cego Bartimeu, ele estava sentado, mendigando, pedindo alguma coisa para ele. Muitas vezes nós estamos sentados, assim como os irmãos estão, sentados descansando. Outras vezes estamos sentados chateados. Outras vezes nós estamos sentados sem querer fazer nada. Mas no momento em que estamos sentados, muita coisa pode estar acontecendo ao nosso redor. Então, o cego Bartimeu estava sentado na beira do caminho. Muita coisa estava acontecendo ali. Nós também, muitas vezes, quando estamos sentados, muita coisa pode estar acontecendo ao nosso redor. E é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver
o que podemos fazer e o que não podemos fazer quando estamos sentados à beira do caminho. Vejamos o que estava acontecendo com Bartimeu. Nós vamos ler o texto e nós temos esse texto em duas passagens, tem Lucas e tem Marcos. Nós vamos usar Marcos e no finalzinho nós vamos usar o último versículo de Lucas, que vai ser o versículo 43. Mas nós vamos começar por Marcos. Marcos 10, de 46 a 52. E diz assim, acharam? Marcos 10, 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele e seus discípulos e uma grande multidão saíram de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo, cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando viu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que tu tem feito por nós. Te pedimos agora que tu seja comigo para que eu possa transmitir a tua palavra conforme tu queres. E que todos, Senhor Deus, possam entender e possam também, juntamente comigo, colocar em prática. Em nome de Jesus, amém. Vejamos o que estava acontecendo com Bartimeu. Primeiro, ele é um homem cego que ouviu falar de Jesus. Então, Jesus estava ali pregando, fazendo milagres, e o cego Bartimeu ouviu falar de Jesus. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. E ele ouviu falar de Jesus. Vamos ver isso no versículo 47. E nós? Quantas vezes nós já ouvimos falar de Jesus? Ele só ouvia falar de Jesus. Mas e nós? Nós muitas vezes ouvimos falar de Jesus, do seu poder, mas mesmo sendo seus filhos amados, só ouvimos falar de Jesus. O cego Bartimeu, ele ouviu, e pelos outros textos, no texto de Lucas, nós podemos entender que ele ouviu e que ele sabia o que Jesus era capaz de fazer. Por isso é que ele estava ali e ele ouviu e começou a gritar. E nós? Nós estamos várias vezes na igreja, várias vezes estamos lendo a sua palavra, então nós ouvimos, nós estamos sabendo de Jesus. Mas será que nós confiamos nesse Jesus? Será que nós sabemos do poder que Jesus tem nas nossas vidas? Ouvir, todos nós que podemos, que temos a audição perfeita, podemos ouvir. Mas será que realmente nós estamos ouvindo com essa atenção que nós precisamos ouvir? Ou só estamos ouvindo, como a gente diz muitas vezes nas nossas casas, entra por aqui e sai pelo outro. Nós precisamos ouvir, mas realmente ouvir e crer nesse Jesus que nós sabemos que existe e que está conosco todos os dias. Bartimeu ouviu falar de Jesus, sabia do seu poder e começou a gritar quando soube que Jesus passava por ali. Ele não parou, mesmo quando mandaram que ele se calasse. Não desistiu, pois sabia, sentia dentro de si que aquele homem era a sua salvação.
ele perseverou no propósito de ser ouvido por Jesus. E aí nós temos mais uma lição. Ele não parou de cantar. Muitas vezes nós queremos, sabemos de Jesus, ouvimos falar de Jesus, mas quando a gente tem algum problema, alguma coisa que precisa de falar desse Jesus, de falar com esse Jesus, nós nos calamos. Nós procuramos até outras pessoas para conversar, mas esquecemos de ir direto a esse Jesus. Bartimeu, ele ouviu falar de Jesus, ele sabia do poder de Jesus e ele perseverou. Ele não parou de gritar. Aqui nós vemos que as pessoas falaram, a multidão falou para Bartimeu, cala, e até imagina, né? Uma pessoa cega gritando sem poder ver, e outros falando, cala a boca, fica quieto. E Bartimeu não parou de falar. Nós, muitas vezes, com coisas mínimas, nós paramos de pedir a Deus, pedir a Jesus alguma coisa que é importante para nós. Bartimeu não parou e perseverou. E nós precisamos perseverar nos nossos pedidos. Nós não vamos precisar fazer igual Zaqueu, que ele precisou gritar, mas nós precisamos fazer como ele fez, perseverar nos nossos pedidos. Jesus, ele está pronto a nos atender, mas nós precisamos muitas vezes perseverar, muitas vezes continuar pedindo ao nosso Deus. E aí nós vemos que Bartimeu gritou, e depois, quando Jesus mandou chamar, ele se levantou e lançou a capa fora, e largou a capa. Nós vamos ver isso no versículo 49 até o 50. Precisamos sair da posição de sentados. Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Mas como Jesus o mandou chamar, ele se levantou. Nós precisamos nos levantar. Tem muito crente sentado, mas sentado sem estar se preocupando com nada. Nada na sua vida cristã sua vida cristã precisa melhorar. Mas para isso, ele precisa se levantar. Nós precisamos nos levantar, sair dessa apatia. Nós vemos poucos crentes, e nós vemos, vamos falar assim de um âmbito geral, nas igrejas gerais, nós vimos quantas pessoas estão sentados e sem fazer nada, sem sair dessa apatia. Você vê uma tristeza que não tem fim. Bartimeu estava ali, mas mesmo assim, ele não podia ver, mas ele ouvia e ele saiu daquela apatia. Ele se levantou. Assim que ele ouviu a voz do mestre, ele se levantou. E nós quantas vezes estamos ouvindo a voz do nosso mestre, do nosso Jesus, e continuamos sentados. Nós precisamos nos levantar. Precisamos também fazer uma outra coisa que Bartimeu fez. Bartimeu, além de se levantar, ele largou a capa. Ele não foi ver a Jesus com a capa. Ele largou essa capa. E nós precisamos também largar a capa. A capa de muitas coisas que nós fazemos que ninguém sabe, mas Deus sabe. Essa capa simboliza aquilo que nós estamos precisando deixar para seguir a Jesus melhor. Aí nós vamos pensar assim, poxa, mas eu já sou um servo do Senhor. Esse texto é usado muito para não crente. Mas nós precisamos largar a nossa capa. Largar aquilo que não está agradando ao nosso Deus. E precisamos levantar e jogar essa capa fora. E começar realmente a ter uma vida sem essa capa. Nós precisamos realmente ser servos do Senhor, assim como Bartimeu fez. Bartimeu, imediatamente, ele largou a capa. Ele não ficou assim entre aquela dúvida. Pô, Jesus está me chamando. Eu devo deixar a capa ou eu devo ir junto com a capa? Normalmente, eu parei assim para pensar, se você está tendo
Eu ouvi Jesus e sabia que ele tinha poder. A primeira coisa que eu pensaria em fazer era ir do jeito que eu estava, do jeito que a capa do mas Bartimeu não fez isso. Ele largou a capa e foi ter com Jesus. E aí também tem uma outra coisa que nós vemos nesse texto. A multidão começou a falar assim: coragem, levanta-te, o mestre está te chamando. E aí, mais uma lição. Quantas vezes as pessoas estão até dentro da nossa igreja, estão falando conosco: levanta, vamos lá, se levante, comece a fazer alguma coisa, sai dessa tristeza, dessa apatia. E aí nós continuamos daquele mesmo jeito. Bartimeu, ele não fez isso. A multidão falou: coragem, levanta-te. E Bartimeu se levantou. E eu até imagino como ele se levantou. Uma pessoa cega estava sentado e se levantou, mas ele realmente, tem o texto que ele vai falar assim, de um salto. E aí eu imagino como é que Bartimeu cego se levantou tão rápido, porque ele estava ouvindo a voz do Mestre. E nós, que nós estamos ouvindo a voz do Mestre e muitas vezes ficamos sentados sem nos movimentar. E continuamos com a nossa capa, atrapalhando o nosso levantar. Nós precisamos largar essa capa. E aí nós vamos ver no versículo 50 que ele se levanta, larga a capa e vai ao encontro de Jesus. Precisamos lançar fora aquilo que nos mantém sentados, sem forças, sair do estado de sentados, parados, nos levantar e ter o Mestre Jesus. Não podemos continuar servindo a Jesus com os costumes antigos. Jesus, quando teve o encontro com Nicodemos, ele falou: necessário vos é nascer de novo. Está em João 3, versículo 3 e versículo 7. Nós precisamos nascer de novo, mesmo nós sendo servos do Senhor. Nós muitas vezes nós ficamos com nossos costumes já de antigos. Eu sou um crente antigo, então eu já sou salvo. Ótimo, nós que somos salvos, mas nós precisamos largar muita coisa que a gente vai colocando na nossa vida cristã e nós vamos achando que é normal. E aí a gente vai deixando, até que um dia nós sentimos que nós precisamos ficar só sentados. Porque tudo aquilo que nós estamos colocando na nossa vida cristã, que não agrada a Deus, vai fazendo com que nós fiquemos sentados, sem condições de levantar. Nós precisamos largar, precisamos ter coragem, porque para fazer tudo isso, precisa ter coragem. Precisamos nos levantar. O Mestre chamou Bartimeu. Ele chama você também para entregar sua vida, tudo nas suas mãos, e ser realmente Senhor de tudo. Nós precisamos deixar que Jesus seja realmente o Senhor de tudo na nossa vida. É muito difícil acontecer isso. Muito difícil nós deixarmos Jesus ser o Senhor da nossa vida. Eu vou até passar assim, a gente sempre conta algumas coisas assim, da nossa vida. Nós tivemos na sexta-feira os 15 anos da minha netinha. E nós tivemos assim, muitos problemas em relação a pagamento do salão, de outras coisas. E eu, nesse período, eu senti realmente que quando a gente coloca o Senhor como Senhor das nossas vidas, a gente entrega tudo. Mas entrega tudo mesmo. Então, quando eu estava tentando resolver as coisas por mim mesmo, eu estava ficando nervosa e teve uma hora que eu peguei, parei e falei assim: Senhor, o que eu estou fazendo? E aí, quando eu falei isso, eu realmente percebi que eu tenho que entregar tudo nas mãos do Senhor. E aí, quando eu deixei realmente nas mãos do Senhor, aquilo tudo
foi fluindo. E nós tivemos o aniversário, conseguimos pagar o salão, que era o que estava mais atrapalhando a gente, perturbando a nossa calma. E aí, realmente, mas só aconteceu isso quando eu coloquei tudo nas mãos do Senhor. Às vezes a gente pensa que é coisa mínima, mas isso aqui eu posso resolver. Não, entregue tudo nas mãos do Senhor. Largue a sua capa e entregue tudo nas mãos do Senhor. E aí, Bartimeu, quando o mestre chamou Bartimeu, ele chama você também para entregar a sua vida, tudo nas suas mãos, e ser realmente Senhor de tudo. Você pode falar, mas eu já entreguei minha vida ao Senhor. Realmente, todos nós aqui já entregamos a nossa vida ao Senhor. Mas, então, por que nós estamos sentados? Por que muitas vezes nós estamos abatidos? Por que muitas vezes nós estamos sobrecarregados? É um cansaço, eu digo lá na minha escola, que é um cansaço eterno. Nós, muitas vezes, estamos tão cansados, mas tão cansados, que nada nos faz levantar. Nós precisamos sair dessa apatia. E aí, Mateus 11, 28 a 30, eu não vou ler mais em casa, os irmãos podem ler. Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente também usa muito esse texto só para não crédito, mas esse texto também é para nós que já somos salvos. Muitas vezes nós esquecemos dessa palavra, que Jesus é o nosso amigo, que Jesus está presente em todos os nossos momentos, que Ele não nos deixa sós. Então nós precisamos lançar essa capa da preocupação e de outras coisas, lançar e ir ao único que é possível, que faz todas as coisas com nós. Bartimeu amou tudo e ele foi ao encontro de Jesus. E Jesus lá em Mateus ainda fala: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando o irmão está carregando um fardo pesado, um jugo pesado, porque está esquecendo de entregar tudo nas mãos do Mestre Jesus, quer aliviar todas as nossas mãos. Mas para isso, eu preciso lançar tudo nas suas mãos. Jesus quer aliviar esse teu fardo, assim como fez com Bartimeu. Seja qualquer situação, física ou emocional, mas nós precisamos largar a capa, sendo verdadeiros diante de nosso Deus. Muitas vezes nós não somos verdadeiros. Nós usamos essa capa e às vezes até perante os irmãos, e esquecemos que nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus. Deus nos conhece. Ele sabe que nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos ser verdadeiros a ponto até de chorar perante o nosso Deus. Tem muito crente que não quer chorar. Chore diante de Deus. Não chore, não precisa chorar diante de nenhum irmão, mas chore diante de Deus. Coloque seus problemas, suas dores, tudo nas mãos do Senhor. Deixe que Jesus seja realmente Senhor de tudo na sua vida. Ele precisa, você precisa, como eu, ou cada um de nós, precisamos realmente colocar tudo nas mãos do Senhor. E aí nós vamos ver também no versículo 51. Quando largamos a nossa capa, Jesus pergunta: o que queres que te faça? E aí nós vamos ver Bartimeu, ele primeiro largou a capa, primeiro ele gritou, ele perseverou, continuou gritando, depois ele largou a capa, ele teve coragem para largar a capa, ele se levantou e ele foi a Jesus.
Aí só Jesus poderia, ele mesmo lá sentado no caminho, Jesus com seu poder poderia ter curado ele ali mesmo. Porque Jesus conhece os nossos corações, Jesus ali já conhecia o coração de Bartimeu. Mas mesmo assim, ele esperou que Bartimeu largasse a capa, se levantasse e fosse até ele. Jesus também, depois disso, é que Jesus perguntou: que queres que te faça? Jesus está perguntando hoje: que queres que te faça? Mas antes você precisa largar essa tua capa e ir a Jesus. Jesus quer abrir seus olhos, como abriu os olhos de Bartimeu. E é preciso que se levante, pois Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Bartimeu se levantou e seguiu, glorificando a Jesus. Mas vamos ler isso em Lucas. O irmão pode ler Lucas, versículo 43. Essa parte que está um pouquinho diferente de Marcos. Marcos no início fala o nome do céu, Lucas não fala, e depois nós vamos ver que no final, Marcos só fala que Bartimeu seguiu a Jesus. Mas nós vamos ver em Lucas, que ele fala que o cego seguiu a Jesus, glorificando a Jesus. Então o irmão pode ler Lucas 18, 43. Então, logo viu, assim que Jesus o curou, ele poderia ter ido embora, mas não, ele glorificou a Jesus e ele seguiu a Jesus. Ele já não estava mais sentado, ele já estava andando e glorificando a Jesus. Bartimeu se levantou e seguiu a Jesus. Cada irmão também deve se levantar e seguir esse Jesus que é verdadeiro, que faz todas as coisas. E principalmente glorificar Jesus por tudo que ele faz na sua vida, na minha vida e na vida de cada irmão. Precisamos sair do caminho da apatia, nos levantar e andar seguindo a Jesus, glorificando a Jesus por tudo que faz na minha e na sua vida. Precisamos largar as nossas capas e ficarmos livres para testemunhar o amor e poder de Jesus. Precisamos perseverar na vida cristã, confiando no poder de Deus. Jesus pode todas as coisas, mas precisamos levantar, largar, caminhar e perseverar na vida cristã. Você, meu irmão, minha irmã, que tem andado triste, desanimado, sentado à beira do caminho, não quer fazer como Bartimeu? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. E quando eu estiver orando, cada irmão vai pensar: eu quero ser assim como Bartimeu, eu quero largar a minha capa e eu quero servir verdadeiramente a Jesus. E depois que orar, o irmão que sentir isso vai se levantar, porque vai ter essa coragem que Bartimeu teve, de levantar e ir até Jesus. Nós vamos sentir isso, vai se levantar. Não precisa vir aqui, mas vai se levantar e nós vamos orar depois. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te peço, Senhor Deus, que nós, o coração de cada um, para que possa, Senhor Deus, fazer parte de mim. Seja, Senhor Deus, com cada um, que possa, Senhor Deus, largar este carro e te servir como tu queres. Em nome de Jesus, amém. O irmão que sentiu isso, se levanta, pode se levantar. E nós vamos pedir a Deus. Nós precisamos largar essa capa, a capa que nos faz ficar confortável, a capa que faz com que façamos coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos pedir aqui o irmão. Vamos orar, Senhor, nosso
Nós te agradecemos por cada irmão que se levantou e também por aqueles que ainda não se levantaram, mas que possam, Senhor Deus, entregar tudo nas tuas mãos. E que, Senhor Deus, nós possamos ser como Bartimeu, glorificar a Jesus por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Fica com todos os teus servos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós agradecemos a Deus pela vida da irmã Marcela, nos abençoar a irmã. Obrigado pela mensagem que nos traz reflexão, que nos traz a reflexão sobre a importância do compromisso com Deus, de sairmos do lugar onde estamos e avançarmos na vida cristã, na obra. Eu senti um desejo, irmãos, de cantar o hino 245 do cantor cristão, se a Tainá puder localizar ali. O hino 245 do cantor cristão, a irmã Nancy conhece, a irmã Valdicéia conhece, outros irmãos conhecem. 245 do cantor cristão. O hino 245 do cantor cristão, ele diz: há hoje alguém esperando para Jesus encontrar? Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Ei-lo de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Ó que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando, um chamando o outro. Jesus vai passar. Viu onde Jesus estava com ele? Estava ele, os discípulos, uma multidão ali. Um convidando outro, vamos, Jesus vai passar, vamos juntos. Todos a se convidando, o mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Há ainda alguém duvidando do seu amor de salvar? Pois bem experimentá-lo, Cristo vai hoje passar. O seu amor é divino, o seu amor é sem par. Qual coração quebrantado? Cristo vai hoje passar. Há ainda alguém demorando para Jesus aceitar? Eis que o Senhor está perto, ele vai hoje passar. Qual pecador deste todo? Não cesse depois de clamar, assim como ele fez. Vem procurando, Cristo vai hoje passar. Vou explicar esse livro. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Ei-los de mãos estendidas, cheios de graça sem par. Ó que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando. O mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém duvidando do seu poder de salvar, pois vem experimentá-lo, Cristo vai hoje passar. O seu poder é divino, o seu amor é sem par. Ó coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando. O mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém demorando para Jesus aceitar. Este o Senhor está perto, ele vai hoje passar.
Perdoa as culpas chorando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passa de amor transbordando, todos assim convidando, o Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Que seja um convite a chegarmos mais a Jesus, porque está passando. Nós precisamos pegar essa bênção, aproveitar a oportunidade, assim como Bartimeu aproveitou. Jesus passava, ele não sabia se ia ter a oportunidade de Jesus passar novamente e ele clamar. Então não perdeu a oportunidade de clamor e Jesus o atendeu. E Jesus nos atende. Louvado seja o Senhor por isso. Nós estamos concluindo, não a programação geral, né? Nós estamos concluindo neste momento aqui, o momento do culto, não vou embora, ninguém, por favor. Nós vamos concluir o culto, nós vamos ter a oração do pós-lúdio, mas antes, nós vamos dar os nossos avisos. Todo domingo, segundo domingo, nós temos o celeiro do projeto da nossa igreja, um projeto de ação social da nossa igreja. Então, todos aqueles que mensalmente se propõem a fazer uma doação de algum alimento não perecível, o segundo domingo é a data para a gente fazer a entrega, porque as cestas são montadas, compostas para a gente atender os nossos queridos irmãos, os nossos amigos, que são atendidos por esse projeto. Então, todo segundo domingo, aqueles que desejarem, a pessoa pode fazer uma doação eventual, pode fazer a doação mensal, de forma fixa, se desejar, conforme Deus colocar no coração. O segundo domingo é a data para a entrega para a realização do projeto. Ministério de oração todo segundo domingo, de 8 às 9, nós tivemos hoje. Nossa programação era aos sábados e agora é aos domingos. E é uma data muito boa para a gente fazer a programação, porque nós chegamos aqui cedo, oramos, tomamos um cafezinho, já entramos na IBD, é muito bom poder participar. 8 horas não é tão cedo assim, geralmente 8 horas a gente já fez muita coisa, né? Então chegar aqui 8 horas é um bom horário para a gente orar, e 9 horas tem IBD, 10 horas o culto. Então, Ministério de Oração todo domingo de 8 às 9 aqui no salão da igreja. Multiministério é às segundas-feiras, é só às segundas ou tem quinta? Às segundas-feiras, ok. Às segundas-feiras, multiministério, costura, né? Quais são os projetos? Qual projeto tem quais as ações? Costura criativa e modelagem. Todas as segundas-feiras às 16 horas. Hoje é o dia na CIB, né, como os irmãos sabem, então nós temos toda a programação, temos a nossa Assembleia Geral, temos o nosso almoço e o curso da noite só é à noite, à tarde. Então, o curso da noite à tarde, às 15 horas. Então, vamos passar essa parte do dia aqui e permaneça para a gente seguir a programação até o final. Aniversariante da semana, o Felipe fez aniversário, ele vai fazer dia 24, não é isso? Dia 24, o Felipe faz aniversário. Então, anotem na agenda de vocês, dia 24, sexta-feira, acho que vai cair na sexta-feira, né? Dia 24, para você mandar uma mensagem para ele. Alguém fez aniversário da semana? Hoje é o primeiro dia da nova semana, na semana que passou, alguém fez aniversário? Aniversário de casamento, de idade, de batismo. Pastor Daniel, dia 9, Lavínia, dia 10. Dia 9. 18? Dia 18. Ok. Deus seus nossos irmãos. Isso, irmã Ana Luísa. Estava 21, Francisco. 21, Francisco. Que bom. Deus abençoe você. Abençoe a Ana Luísa, que também fez aniversário. São os aniversariantes dos últimos dias, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um, dar saúde, paz, sustento, alegria, que Deus seja a companhia constante de cada um desses, de todos nós. Hoje nós teremos a Assembleia Geral. O que vai ocorrer? Nós vamos ter a oração final, o pós-lúdio, 5 minutinhos de intervalo. Aqueles que são membros
permaneçam no salão para a gente fazer a assembleia rápida. Os nossos convidados não vão embora. Se desejarem, pode subir para o local do almoço, que logo na sequência nós vamos ter o almoço, então já podem subir para o local do almoço. E a gente vai ter então a oração pós-noite, esse momento de intervalo, e em seguida então a nossa assembleia. Ok? Senhor, obrigado porque temos a oportunidade de te servir. Obrigado porque estamos aqui com o coração aberto, com a mente aberta, alegres, ó Deus, dedicados à tua obra, Deus, prestando culto, louvor, adoração a ti, realizando as questões do reino, ó Deus, as questões administrativas, as questões, as demais questões, ó Deus, da vida eclesiástica, ó Pai, nós te bendizemos por isso, Pai, por esta companhia que eu fiz, nós pessoas que já possivelmente nós virão em outros momentos, quando estiverem em condições de vir. Nós te agradecemos pela vida da nossa igreja, pela vida de cada irmão, pela vida dos aniversariantes. Nós agradecemos, Deus, pela vida do nosso pastor Jefferson, Deus, que está se recuperando da cirurgia pela qual passou. Cuide do teu servo ali, para que ele se recupere, que ele fique bem, o Pai. Ele está em casa, mas está com o coração aqui, está com o coração na obra, Deus. Estarei se recuperando da cirurgia, ó Pai. Cuide dele, da sua família, da Mayra, da Milena, do Juan. Ó Deus, cuide do teu servo. Nós te agradecemos pela vida dele, te agradecemos também pela vida do irmão Roberto, que já está melhor, já está se recuperando, ó Deus. Iniciará a fisioterapia. E os outros irmãos, ó Deus, que passaram ou porventura estejam passando, ó Deus, por condições, ó Deus, de saúde, que inspiram cuidados, ó Deus, que tenham o alívio, que tenham a cura, que tenham restabelecimento, ó Deus, que possam muito em breve estar aqui, prestando tudo louvor e adoração a Ti, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, cuide de nós, cuide da nossa igreja, cuide das demais ações, ó Deus, que teremos no dia de hoje, os demais eventos, ó Deus, programados para o dia de hoje, que transcorra conforme o teu querer, ó Deus. É que nós te pedimos em nome de Jesus.